Meus amados, estamos hoje na lição 8, já caminhando aí para final de setembro termina, já tem outro material já muito bom que nós vamos ter, que é sobre o corpo, a alma e o espírito. Pastor Silas Queiroz estará comentando o quarto e último trimestre. E nesse terceiro trimestre estamos estudando a igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. E a lição de hoje, uma igreja que enfrenta os seus problemas. A primeira coisa que já fica entendido que tem problema, né? Como já vimos, já estudamos, né? Temos estudado nas lições anteriores desse trimestre. A primeira grande invertida contra a igreja de Jerusalém veio pelos sacerdotes, cabeçada pelos sacerdotes invejosos. Foi a primeira invertida. A segunda foi já interna, quando Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo, tentando enganar o povo de Deus. Em ambos os casos, a igreja continuava crescendo. Agora vemos, em Atos 6, que o número dos discípulos, ou seja, os adeptos, os crentes que desejavam aprender mais a respeito de Jesus e do Evangelho, continuava a multiplicar-se. O que aconteceu ou o que acontece quando uma igreja, uma comunidade de pessoas cresce? Toda aquela multidão de recém-chegados provoca problemas. Sempre em toda a história, sempre teve problemas. E às vezes as pessoas são chamadas, no ano secular, são contratadas para resolver problemas. Sempre é criado, instituído alguém para solucionar os problemas. Quando nós olhamos para o povo de Israel, quando Moisés estava com aquele povo lá no deserto, e ele, naquela demanda, levantava cedo para atender aquele povo, e quando o seu sogro chegou, veio naquela situação, o dia todinho atendendo o povo, e não conseguia atender a todos, ele disse: olha, tu vai morrer, esse negócio não é bom que tu tá fazendo não. Aí foi quando ele mandou constituir aqueles maiorais para cuidar conforme a capacidade de cada um, e resolveu aquele problema. Aqui estamos, vamos ver essa mesma situação. Criou, mas agora tinha que ter uma solução. Não era fazer vista grossa, era resolver a situação. Então o problema sempre vai existir. Se Jesus disse: no mundo tereis aflições, tereis problema. Mas disse: tem bom ânimo. E qualquer comunidade, qualquer instituição, ela cresce, aparece os problemas. É família, em qualquer situação vai aparecer. Mas qual que é o problema da igreja primitiva? Eram dois problemas. Problemas culturais e problemas de ordem sociais. Eram esses dois problemas. Mas o que é problema de ordem culturais? Quando se fala em problemas de ordem culturais, se refere-se a conflitos, desafios ou disfunções que surgem de diferentes ou tensões entre os diferentes valores, crenças, práticas, normas sociais ou modo de vida entre uma sociedade ou entre diferentes grupos culturais. Exemplos, para nós entender, um exemplo a entender, inclui o conflito que ocorre quando pessoas de culturas distintas
interage o choque cultural resultante da mudança para um novo ambiente. Questões de apropriação cultural ou a perda de identidade cultural. Um exemplo, grupos indígenas. Se você querer mudar a cultura indígena, você está entrando num conflito. A cultura é dele, cultura de país, até dentro do nosso próprio país tem regiões, culturas diferentes. Então, o que estava acontecendo lá em Israel? Cultura entre dois povos, sendo o mesmo povo, não era dois povos, o mesmo povo. Era a cultura do povo de Israel, que falava o aramaico, e o povo de Israel que falava o grego. Era o mesmo povo, da mesma descendência, não havia misturado com outras nações, e agora, só precisamente por questão de cultura e língua. O que acontece? Quando aconteceu a diáspora, houve uma dispersão. Quando que aconteceu? A primeira diáspora em Israel aconteceu em 722, quando o povo foi levado para o cativeiro assírio. E esse povo, depois, muito tempo que eles foram voltando, até hoje tem povo voltando. A segunda diáspora foi quando foi levado para o cativeiro da Babilônia. Parte desse povo voltou, não voltou todos. Observe quando foi Esdras, Zorobabel retornar para Jerusalém, não vieram todos, ficaram muita gente lá em Suzano, muito bem empregado. Nós tivemos um comentário de lição sobre isso. E não voltaram. Então esse povo, quando chega agora, no Pentecoste, muito desse pessoal vieram. Só que eles já eram o hebreu, a língua hebraica, só que eles não estavam mais falando o hebraico. Bem como os judeus que estavam em Jerusalém, o hebraico só falava quando era nas liturgias, quando era nos cultos, na reunião, tivesse ali que era falado o hebraico. Então estava havendo esse choque. O pessoal que tinha sido disperso vinha, mas ele não estava mais falando, porque a língua grega era predominante naquela época. É igual ao inglês hoje. Inglês hoje, em todo lugar se chega, o inglês é aceito. Então, assim, era o grego. Quando Alexandre o Grande, quando ele foi rei do seu império, ele procurou todo mundo aprender, conhecesse a língua grega. Quando o Império Romano, que estava predominando na época, ele não teve a preocupação, mudou muitas culturas, mas menos a língua, que permaneceu a língua grega. Então, a diferença era exatamente a questão, mas o povo era o mesmo. Então, primeiro, culturais. E segundo, problema de ordem social. O que é um problema de ordem social? São condições ou comportamentos que prejudicam a qualidade de vida de um grande número de pessoas em uma sociedade, afetando a sua capacidade de atingir o seu problema, o seu pleno potencial. Esses problemas são sistêmicos, ele interconectados, em geral, tem causas sociais, econômica, política, culturais e ambientais. Exemplos comuns incluem pobreza, fome, violência, discriminação, desemprego, corrupção, poluição, falta de acesso à saúde e educação de qualidade e problemas habitacionais. Então, quando se fala em cultura e se fala em problemas sociais, fala exatamente dessas coisas. Agora, trazendo para a realidade dessa lição, como nós estamos vendo aqui, introdução diz, nesta lição exploraremos a diaconia bíblica, um ministério essencial de serviço na igreja que nos ensina sobre o serviço ao próximo. A Bíblia nos mostra que a igreja, mesmo em seus primórdios, enfrentava o quê? Desafios. Mas a busca por soluções em Deus era fundamental. A criação do ministério dos diáconos não foi para estabelecer uma hierarquia, mas para organizar o serviço social da igreja,
mostrando que todos os líderes são chamados a servir. O que realmente importa no reino de Deus é a disposição em servir, independentemente do cargo ou tarefa, pois o serviço é a essência do trabalho na igreja. Então, vamos discorrer isso aqui, vemos a necessidade que houve. Agora, como havia esse choque cultural e social, houve uma murmuração, uma reclamação por parte daqueles irmãos que não eram de Jerusalém, que eram de fora, mas que estavam vindo, e eles se sentiram menosprezados, não tendo os mesmos direitos, a mesma assistência que tinham os demais. Foi quando houve essa necessidade e foi solucionada. Assim, a identificação dos conflitos. Como nós falamos aqui, primeiro conflito de ordem cultural. Só reforçando aqui que eu havia falado sobre essa cultura do judeu helenista. Helenista no sentido porque eles falavam o grego, tá? Não que eles falassem mais o hebraico, mas não era a língua predominante da época. Até porque os próprios judeus que estavam em Jerusalém, como eu falei, o hábito era o aramaico. Daí, hoje, o povo de Israel, em toda a sua liturgia, continua sendo o hebraico. Mas no cotidiano, já muitas outras línguas, como koiné e outros mais, que eles se tornou predileto naquela época. Naquele tempo, a pessoa falar mais de uma língua, e até hoje é importante, não é para o cara de conhecimento, necessidade. É a necessidade. Você imaginou uma pessoa que vai para outro país, se ele souber só o português, como é que ele vai se comunicar lá? Ele vai passar necessidade. Me lembrei do pastor José Satírio, quando ele foi fazer missões na Colômbia, lá em Cúcuta, na Colômbia, e ele foi, assim, quase que por conta própria, porque não teve tanto apoio naquele tempo. E o português dele já sabia falar, aprendeu rapidinho lá, era batata, né? Que lá a região lá é o maior produtor de batata. Ele só sabia comprar batata, ele não sabia comprar outra coisa. Por falta do conhecimento que ele tinha. Eu vi quem já leu o livro dele, o testemunho dele, muito rico, muito importante. Então ele teve uma dificuldade. Ele disse a maior preocupação dele quando foi para enviar missionário era o pessoal conhecer o dialeto daquela localidade. Ele conhecer, saber. Então naquele tempo era a necessidade do povo eles conhecer a língua, tanto o grego como o hebraico e o aramaico. O aramaico foi devido quando estiveram na Babilônia, quando voltaram, já não voltaram falando tanto mais o hebraico, já foi o aramaico. Então foi um choque de cultura. Diz assim, e havia, portanto, uma barreira de natureza cultural só por conta da língua, só por causa disso. Mas o povo era o mesmo, não havia mudança. E o que aconteceu? Essa barreira, ela trouxe conflitos de relacionamento, logo na primeira igreja. O inimigo ele tentou destruir logo a igreja, logo no início. Começou lá com aquele casal, depois agora veio essa situação. Se não tivesse resolvido, tinha trazido uma consequência terrível. E isso, o que fez? Levaram o conhecimento dos apóstolos e logo eles, tendo conhecimento, eles buscaram o quê? A solução. Problemas tem que ter a solução. Não adianta adiar ele. Não adianta tentar esconder. O problema é para ser resolvidos. Porque se adia, ele só vai agigantando. Já aconteceu, às vezes acontece situação, quando você chega numa igreja, alguém chega assim, aqui tem um problema assim, assim, assado. O senhor vai resolver?
Aí eu digo, há quanto tempo está o problema? Ele disse, nem já tem muito tempo. Se mal eu cheguei, você já quer que eu resolva? E os outros que antecederam, não resolveram não? Então, acontece essa situação. E eu falei, não é assim não é resolver assim não. Para resolver um problema, nós vimos aqui que precisa de alguma coisa. Primeiro, precisa de sabedoria e precisa da graça de Deus, a direção de Deus, o tempo de Deus. As consequências, as sequelas ficam quando se tenta resolver um problema sem a direção de Deus, do próprio homem. Não, o homem tem que resolver dessa maneira. Não, ore a Deus. Busca a direção de Deus. Como resolver? Deus vai lhe orientar. E quando Deus resolve, não fica diferença, não fica sequelas, não fica alguém com raiva do outro. Alguém diz, não, porque foi na direção de Deus. A diferença só fica quando o próprio homem resolve, quando o homem aparece. Mas quando você deixa Deus agir, ele é selecionado de uma maneira maravilhosa. E aqui diz assim, e eles não podiam deixar a igreja de Jerusalém se desintegrar por conta de barreira de natureza cultural. Não, por causa desse problema aqui vai desfazer a igreja. Não, vamos resolver essa situação. Não é esse probleminha dessa cultura aqui que nós vamos deixar bagunçar, não. A igreja, se você analisar, a primeira pregação, quantas vidas foram? Quase. A primeira pregação de Pedro foi quantas vidas? Quase 3.000, né? A segunda, quase 5, né? Você imaginou que já é 8.000 pessoas? 8.000 crentes? Como aqui dentro do Pará, qual a cidade que tem 8.000 crentes? Eu acho que só a Missão em Marabá, né, professor? A Missão em Marabá, acho que deve ter mais, já tem uns 10.000 lá por aí, né? Agora você imagina o que é 8.000 crentes. Isso você está falando só dessas duas quantidades que foi. E fora os que a Bíblia diz que todos os dias o Senhor acrescentava os que iam ser salvos. E aqui não tinha ainda alguém de outras culturas, não. Aqui não tinha gentil ainda no meio dessa igreja aqui, não. Aqui só era do povo judeu. Só estava começando. A igreja estava começando, era esse povo aqui. Se não toma providência, tinha virado um problema seríssimo. Aí ele dizia assim, a unidade da igreja não pode ser ameaçada por conflito de qualquer natureza. A unidade da igreja é algo inabalável. A unidade da igreja não pode ser maculada ou destruída por qualquer coisa. Não. Vamos procurar resolver. Por que às vezes os problemas eles não são solucionados de maneira... Porque falta comunicação. O diálogo. Que às vezes a pessoa já parte logo para dizer assim, se na saída fora ali, na remenda dos bigodes. Não, a obra de Deus não é por aí. É através da oração, da palavra, é que você vai resolver os problemas. Não é bater de frente, de choque. Não, isso é a cultura do mundo. Não é a cultura da igreja. Infelizmente, eu já tive em convenção que eu vi lá porrada, mano. Convenção geral. Ficava lá um melado descendo. Aí eu vi um obreiro escandalizado. Esse obreiro era um amigo meu, ele estava lá e disse, pastor, eu nunca mais vi uma convenção. Por que eu vi esse aqui? Eu digo, calma. Isso aqui não é de Deus, não. Isso aqui é quando o homem aparece. Isso aqui é coisa do homem. Não é de Deus. Porque a de Deus não é assim, não. De Deus se resolve com a oração, com a palavra. Vamos orar, vamos jejuar. E Deus vai resolver esse problema. É com conselho. Aí foi que ele respirou. Já estava angustiado. Exatamente isso. Porque a unidade da igreja, ela não pode ser dividida. Ela não pode ser machucada. Segundo, conflito de natureza social, que era esse problema aqui. Infelizmente, é um problema que muitas vezes a pessoa despreza, não dá tanta importância,
mas faz parte do Evangelho, que é exatamente isso aqui. Diz: as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E aqui fica evidenciada a natureza do problema. Como eu falei, elas estavam sendo negligenciadas na distribuição dos víveres, nos cuidados. E foi um dos maiores cuidados que Deus sempre teve em toda a história. Porque Deus, hoje a gente vê planos para acabar com a pobreza, mas está confrontando a palavra de Deus. Porque o Senhor disse que sempre teria os pobres convosco. Quem disse foi Deus. Foi Deus que falou isso. Está lá em Deuteronômio 15, nós vamos ver que Deus falou isso. E esse aqui é um problema, um conflito instalou e porque precisava de solução. E aqui a igreja, ela não é só um organismo, ela também é uma organização. Ela tem CNPJ, ela tem estatuto, mas ela se torna de pessoas locais. É uma organização de pessoas e que precisa de cuidados. Nós temos trabalho social, temos, mas não como eu gostaria. Estamos ainda capengando nesse trabalho social. Quer ver, nós temos uma ação social, mas é tão pouco ainda. E às vezes nós queremos colocar tudo por conta do governo, nas costas do governo. O governo tem que cuidar disso, tem que cuidar sim? Tem. Mas nós como igreja também temos a nossa missão. Nós temos a nossa responsabilidade. Esse aqui é um assunto tão sério, esse cuidado aqui do lado social, que nós fazemos grandes arrecadações para nós fazer festa, para pregar o Evangelho. É importante pregarmos o Evangelho. Mas a moeda ela não tem só um lado. A moeda tem quantos? Dois lados. Tem um lado espiritual e tem um lado social. Você já viu alguma campanha de arrecadação simplesmente para o lado social? É raro você ver. Você vê arrecadar quilinho de alimento, uma cesta básica, alguma coisa. E infelizmente, no nosso meio, eu já deparei com algumas situações que a pessoa faz uma campanha de arrecadação social, mas a visão está lá na frente. A visão está lá na frente. Se eu fizer um trabalho aqui, bem feito, social, vai me proporcionar amanhã eu lançar meu nome a uma candidatura. Vai me proporcionar isso. E aqui eu barrei aqui na igreja, esse trabalho social sendo filmado. Tá aqui, irmão, não, aqui na igreja não tem isso não. Não. Se você quiser fazer um trabalho à parte, por conta própria, você vai fazer. Mas em nome da igreja, não. Em nome da igreja, não. Mas aí, esse trabalho é feito com um interesse, não com um desprendimento. E esse negócio, como eu falei, que ele é tão sério, que aqui diz assim, qual é a prioridade? Prioridade é os dois. A prioridade é pregar o Evangelho, mas também cuidar do lado social. Parece que é Tiago em 27, que diz que a fé sem as obras é morta, né? E ele diz assim, e se alguém chegar na casa de alguém que está precisando do pão, e você, como eu sou pentecostal, cheio do Espírito Santo, eu vou aqui fazer uma oração para você encher a barriga, né? Não. Naquele dia não é a oração que ele está precisando. Ele está precisando de oração, ele está precisando mesmo do alimento. Ele está precisando do pão de cada dia. Aqui é onde entra a importância do lado social, como ele disse. Qual é a diferença? Qual é a prioridade? Não, a prioridade é os dois. Tanto a esfera espiritual como o social. Um não pode negligenciar o outro. Nós não podemos deixar de pregar o Evangelho, porque senão a igreja
ela se torna uma ONG, ela se torna uma comunidade de pessoas com os fins somente social. E precisa ter o equilíbrio, o social e o espiritual. Um não pode negligenciar o outro. Esse é tão sério, como eu falei, que Deus estava rejeitando, no Antigo Testamento, do povo de Israel, jejum e oração. O Senhor não estava aceitando. Senhor, tu traz os jejuns, faz os jejuns. Só, Senhor, por que tu não recebe nosso sacrifício? Por que o Senhor não atende? Por que você não resolve? Ele disse, olha, vocês estão negligenciando. Vocês estão deixando de cuidar dos pobres. Se você ler Isaías 58, você vai ver toda essa narrativa. Deus rejeitou, porque estava menosprezando os estrangeiros, aqueles que estavam lá. Eles não estavam sendo cuidados como deveria ser cuidado. Então, hoje, Deus repreendeu o povo de Israel por essa situação. Então, Deus sempre teve um cuidado com os necessitados. O povo de Israel, quando os apóstolos fizeram isso aí, ele não estava inventando uma coisa nova, não. Ele estava dando seguimento daquilo que já vinha desde o Antigo Testamento, que era o cuidado dos pobres, o cuidado daqueles que estavam necessitados. E quando tem esse cuidado, vai faltar? Não, mas Deus é um Deus da provisão, é um Deus que cuida. Então, é muito importante nós ganharmos almas para Jesus, é importante, mas também nós temos cuidado. Como é que está o celeiro aí? Como é que está a situação? É claro que nós vamos encontrar pessoas que podem querer tirar proveito nessa área. Isso aí acontece. Eu cuidava de uma família, ele doente, desempregado, e a gente tinha aquele sustento. Dava aquela ajuda, a igreja já ajudava também. E ele foi e aposentou. Ele e a mulher. No dia que ele recebeu o primeiro salário dele, ele chegou em mim e disse, pastor, não precisa mais o senhor trazer, porque Deus agora abriu uma porta e temos agora para nós cuidar de nós mesmos. Sou um pouco com essa consciência. Pessoa justa. Reconheceu, porque ele passou a ter a renda, agora ele já não dependia. Ele disse, vai ter outro que vai precisar. Mas teve um caso também, que a pessoa recebeu uma herança, começou a trabalhar, mas não chegou a comunicar que não precisava mais da ajuda. Então nós vamos deparar com essas situações. Mas eles precisam, não podemos desprezar a ação social e não somente terceirizar que o governo tem que cuidar. O governo tem a sua parte, tem o seu dever de cuidar, tem, mas nós como igreja também temos. Naquele tempo, a situação era mais difícil ainda do que a nossa. Principalmente para as viúvas, que elas não tinham fonte de renda, não tinham o INSS. E alguns países também hoje não tem isso não, né, pastor Jair? Não é todo país que tem o INSS, não. Cuidado por alguém da família. E isso, o que se investe no reino de Deus, Deus diz que não fica sem recompensa. E quando olhamos isso, nós vemos essa situação no Antigo Testamento, e Jesus, no seu ministério, ele falou sobre isso. Pois, olha, quando eu tive fome, me deste de comer, me deste de beber, estava preso no estado, estava nu, me vestiste. E o pessoal disse, olha, Senhor, quando é que nós fizemos isso por ti? Nunca fizemos isso. Só, quando fizesse um dos meus pequeninos, estava fazendo a ele. Aquilo que nós fazemos em prol do próximo, nós estamos fazendo para Deus. Fazendo para Deus. Aqui é onde entra a diferença de fazer para o interesse, da promoção, ou de uma colheita futura, e fazer para Deus. Agora eu vou falar uma coisa para os senhores. Quando você faz para Deus, a colheita é bem melhor do que quando você faz
para o seu próprio interesse. A diferença é essa. Porque Deus é Deus que diz que Ele nos surpreende com algo a mais do que pedimos ou necessitamos. Então Deus, Ele não deixa sem recompensa. Aí disse, não podemos ignorar a situação social dos menos favorecidos e pensar que dessa forma estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Isso aqui é muito forte, irmãos. Porque hoje, nós estamos com a cidade de Rio Maria. Rio Maria é uma cidade que gera muito emprego. Gera muito emprego. Prova disso que tem pessoas que vêm trabalhar de outra cidade aqui. Então, eu nunca vi em cidade nenhuma um carro anunciando emprego, como eu vejo aqui em Rio Maria. Os outros lá estão procurando. Aqui não, tem um carro assim, a empresa está precisando. Tem muitos. Mas também temos pessoas que problema de comorbidade, problema de doença, a sua renda é quase toda comprometida. Tratamento de saúde. Às vezes tem um momento que vai pesar lá no celeiro, a família numerosa, e vai precisar de uma ajuda. Então, tem situações que ela vem sem ser convidadas, situação inesperada. As coisas estavam indo tudo bem, de repente surgiu uma situação na família, uma enfermidade que não estava esperada. A pessoa entra numa situação difícil. E é nesse momento que nós precisamos, como igreja, nós temos esse cuidado. Não é só no sentido do alimento, uma vez de um medicamento, de uma situação que está precisando, de uma VET, alguma coisa. É um dever nosso. E isso já vem desde dos tempos do Antigo Testamento, dos cuidados de Deus. Alguém quer colocar alguma colocação sobre isso? Então, os problemas, ele são resolvidos, vai aparecer, mas vai. Sempre vai ter por quê? Tratando com seres humanos. Nós não somos perfeitos. Nós não estamos indo na natureza gloriosa, não. Vai chegar esse momento? Vai, mas não agora. Nós estamos indo aqui nas duas naturezas. A natureza espiritual e adâmica. Que essa natureza adâmica vai ter conflitos. Mas precisamos ter a sabedoria, a graça de Deus, para nós resolver os problemas. E o ruim é quando os problemas internos da igreja, ele sai para fora. O problema interno sai lá para fora. Isso é ruim. É bom quando ele apareceu, se resolve aqui mesmo. Lá fora não vai resolver os problemas. Quem vai resolver somos nós. Num todo. Uma igreja. Porque somos uma só igreja. Segundo ponto. A delegação de tarefas. Aqui o comentador, ele colocou aqui, ministério da oração e da palavra. Oração não é ministério. Oração é perseverança. Porque ministério é a palavra. A oração, ela pode. Como é que a oração pode se tornar um ministério? Se todos, no mesmo propósito, diz assim, nós vamos fazer um tal tempo de oração em prol desta causa. E pode parecer um ministério, mas não é um ministério. É que ele resumia a palavra aqui, mas o ministério é da palavra. Oração, ministério, eu estou pastor aqui. Amanhã eu não posso estar pastor, mas a oração eu preciso continuar com ela. A oração, ela é contínua, independente de a pessoa ter ministério ou não. A oração, ela faz parte da nossa vida, tá? Só essa correção aqui. Diante do conflito, os apóstolos perceberam que parte da comunidade, como nós falamos, estava sendo negligenciada. Eles perceberam isso, precisava resolver o problema sem criar outro. Não, o problema ele tem que ser resolvido sem criar outro problema. Porque resolveu um problema, mas criou outro, virou uma bola de neve. E eles não, precisavam resolver sem criar outro problema. Aí eles analisaram que a igreja
eles precisavam continuar orando e ministrando a palavra. Que é o sustentáculo de uma igreja, é a oração e a palavra de Deus. Nenhuma igreja tem uma estrutura espiritual sem a prática da oração e a ministração da palavra de Deus. Uma igreja só tem paz, ela só tem harmonia se tiver oração e a palavra de Deus. E eles viam a necessidade da pregação da palavra do Senhor. Aí não poderia negligenciar essa parte social como um devocional, e evangelismo faz parte de uma única missão da igreja. Então, pregar o evangelho é uma missão, e cuidar do lado social também é a missão da igreja. E o comentador ele chega a dizer aqui, dizer que são dois lados da moeda, né? Da mesma moeda. Né? Cuidar da necessidade é importante, quanto é importante a oração e a evangelização. Tem lugar, amados, que para você evangelizar, você precisa primeiro alimentar o físico. Dar o pão primeiro. Eu comecei uma igreja, uma congregação em Marabá, dando alimento para umas crianças. Fazia aquele molho, comprava aí 50, 60 pães, reunia aquelas crianças e dava alimento para elas. E ali começou a vir os pais. E nós pregávamos o evangelho. Falava para Jesus para aquelas crianças e começamos a pregar o evangelho. Por questão de 60 dias desse trabalho, nós alugamos um local lá. Hoje, quem foi em Marabá, na Folha 21, vai encontrar uma congregação que foi fruto desse trabalho. Não adianta você pregar bonito, eloquente, palavras, muito obrigado, pastor JB, sem ter esse outro lado, sem um cuidado. Porque precisa deste cuidado. Então é o outro lado da moeda. E não há conflito entre as tarefas. Não existe conflitos entre a pregação do evangelho e o trabalho do serviço social. Um não conflita com o outro. Os dois se unem. E os dois são importantes. Cuidar do corpo físico e cuidar da alma. O corpo físico, ele precisa. A alma também precisa. Se formos cuidar e negligenciar um, vai estar desequilibrado. Então, a preocupação dos apóstolos foi exatamente essa. Eles não poderiam deixar de cuidar da palavra, mas também não podiam negligenciar o lado social. Ele disse, não há essa contradição, onde um é considerado mais espiritual e o outro menos. Agora, nós precisamos ter muito cuidado para não espiritualizar todas as situações. Que o discípulo aqui, os apóstolos, eles não foram colocar culpa no capeta. Não. Eles sabiam que era responsabilidade deles de cuidar. Porque às vezes tem a pessoa que tudo para ele é espiritual. Nós precisamos saber o que é espiritual e o que é material. O lado material é material, mas o lado espiritual é espiritual. Não podemos colocar tudo junto e bater no liquidificador. Porque vai fazer igual aquilo que eu falei. O cara com fome, ele vai orar para Deus resolver o problema ali naquela hora. Não, o problema naquela hora tem que resolver com alimento. Não é somente com a oração. E os apóstolos, eles tiveram esse cuidado. Ele diz, assim se a igreja ora e prega, mas não cuida dos necessitados, ela falha em sua missão. Ela está falhando na sua missão. Se da mesma forma, se a igreja se torna apenas um centro social, negligenciando a oração e a pregação,
ela perde o quê? A sua essência. A sua essência espiritual. Então, uma igreja, lembrei do saudoso pastor Zé Costa, foi meu pastor em Marabá, ele diz que a obra de Deus, ela tem duas pernas. É uma espiritual e a outra social. E a social, ela precisa de valores. E exatamente isso. Quando nós vemos aqui nas prestações de conta, final de mês, você vê lá, a igreja doou tantos R$1.000, tantos 5 mil, 6 mil reais. Isso aqui dá para nós fazer acabamento de uma congregação, tá? Isso aqui dá para nós fazer. Não, mano. É cuidando. Alguém que está precisando de um medicamento. Alguém que a energia está para cortar e ele depende daquele ali. É uma cesta. Alguém que está precisando. Eu não gosto de citar nomes. Eu sou muito cauteloso nesse sentido. Eu chegar aqui e prestar um relatório, irmão, esse mês aqui tinha porque foi tanto para fulano, foi tanto para... Não, mano. O conselho fiscal, ele vê toda a papelada. Por isso que a gente resume aqui. Tá aqui o pastor Clóvis, faz parte do conselho. Ele decidiu lá em casa lá e viu a papelada lá. Agora, nisso mesmo, agora vamos ter que reunir novamente, porque é da reunião do ministério. É o cuidado que nós temos. Estamos cuidando como deve. Não, estamos longe. Mas não podemos negligenciar. Tem igreja que ela cria uma associação para captar recursos para esse legado. Só que isso aqui é muito perigoso. Precisa de uma transparência mais total. Porque senão pensa, não, a igreja está embaraçada. E quando ela capta recursos que vem de fora para essa associação, aí vem aquele comprometimento de fidelidade em campanhas, em tudo. Não, a igreja ali já está amarrada aqui, que a gente faz isso aqui. Aí você deixa a igreja amordaçada. Pastor, eu criei uma associação, eu digo, rapaz, eu conheço umas, que isso já deu o que falar, eu quero evitar problemas. Nós vamos resolver de outra maneira, mas vamos evitar esse negócio. Eu não sou contra quem cria associação, não. Eu já vi uns companheiros embaraçados com esse negócio de associação. Aqui já teve um, já. Já teve. Porque eu vi a documentação dado baixo, né? Aí para ele ativar, eu falei, não, já que foi dado baixo, vamos deixar como está. Né? Aquela palavra rapidez. Aquela palavra rapidez. Aí, comentando diz aqui, não pode deixar, um não pode perder a essência, né, a social e não a espiritual. Deixa de ser igreja de Cristo
e por isso também falha em submissão. Então, o equilíbrio espiritual e social. Aí vem agora a diaconia. A diaconia foi separado destes homens para esse serviço. A diaconia identifica aqui como servir. E hoje as pessoas estão mais preocupadas com a função. Como diz assim, tem a ver mais com a função do que com a forma. Ou seja, o contrário, quer dizer, a pessoa está mais imaginando que a diaconia é como um princípio de uma carreira ministerial. Só, eu sou diácono, amanhã eu posso ser presbítero. Não é. Não é nesse sentido aqui. Aqui, o servir não é questão de hierarquia. A diaconia nunca vai sair dentro de nós, amados. Sempre seremos diáconos. Porque aqui não é do cargo, a posição, é da função. A função de servir. Nunca pode sair dentro de nós. Somos servos. Mas a pessoa diz, não, isso aqui é coisa para diácono. Isso aqui é serviço para... Não, eu só sou um diácono na igreja. E aqui não, esse aqui não está tratando desse assunto. Aqui está falando do servir. Era uma grande responsabilidade que estes homens estavam. E não foi qualquer um, amados, que foi separado para essa função. Foi alguém escolhido através de oração e observação. Aqui assim, em Atos, o que está mais em destaque é a função exercida pelos 7 diáconos de que o cargo, o ofício ocupa por ele. Não era o ofício em si, era a função. Era do servir, era de exercer aquele trabalho, de exercer aquela função. O comentador diz assim, instituição do diaconato cristão, outro sim devemos enfatizar que a diaconia era vista pelos apóstolos como um importante negócio. Ou seja, algo necessário à igreja, que era exatamente para servir. Esse entendimento apostólico contradiz o que muitos pensam atualmente a respeito do servir da diaconia. Infelizmente, aos que enxergam um diácono como obreiro de classe inferior. E a visão dos apóstolos não era essa. O pastor não é mais importante que o diácono. A visão dos apóstolos, é por isso que hoje tem pessoa que não se contenta só de ser pastor. Ele quer ser apóstolo. Não, apóstolo tá pouco. Eu quero ser bispo. Ela está quase uma quarta pessoa da Trindade, né? De posição. E aqui a visão não era essa, exatamente dessa visão. Não era um obreiro inferior, não. Mas o contexto bíblico, a diaconia é um serviço especial, onde somente pessoas especiais, isto é, com qualificações bíblicas exigidas, podem trabalhar. Não era qualquer um. Era de grande responsabilidade para cuidar daquela mulher. Eles iam cuidar da oração e da ministração da palavra, e agora essas pessoas estavam encarregadas de cuidar. Precisava de transparência, precisava de ser honestas, pessoas que não vinham tirar proveito daqueles que estavam sendo servidos. Então a responsabilidade é grande. Por isso que o último ponto vem exatamente aqui das qualificações dessas pessoas que iam cuidar dessa área. Então o segundo ponto aqui foi a delegação das tarefas. Eu fico muito preocupado, às vezes tem líder que ele quer fazer tudo sozinho. Tudo ele tem que estar no meio. Não, é por isso que é criado cargos, funções na igreja, para exercer determinados trabalhos. Não pode trabalhar sozinho. Líder não trabalha sozinho. Ele trabalha com companheiros. Não vai carregar tudo sozinho. Né? Eu lembrei daquele obreiro, aquele pastor que foi no médico, ortopedista, que estava com um problema na coluna. Aí ele estava andando todo torto.
Aí quando chegou lá, ele olhou para ele, tava com um nó de chave aqui do lado. Aí aquele nó de chave tava pesando e ele tava ruim da coluna. Aí eu talvez disse, não, pai, distribui as chaves, esse nó de chave aqui. E essa chave? Não, porque essa aqui é a chave da sala tal, essa aqui é do quarto tal, essa aqui é do tal lugar, tal. Tava com todas as chaves. Distribui as chaves. Eu trabalho diferente de muitos líderes. Congregação. Eu coloco um dirigente lá. Você acha que eu vou estar lá todo dia olhando como é que ele está trabalhando? Não. Ele diz, pastor, que dia você vai lá ministrar? Eu vou lá. Eu confio, não confiei ele? Como é que eu confiei? Eu vou ter que estar lá. Todo lá, semana olhando o trabalho lá. De vez em quando eu diz, às vezes tomo iniciativa de ir lá, mas eu aviso antes. Eu não vou lá chegar, pegar um dirigente de surpresa, nem saber como é que ele está trabalhando. É igual o delegado, o departamento. Eu não sou de estar cobrando de quem está liderando do trabalho. Faz assim, não. Deixa a pessoa ter a criatividade. A pessoa me apresenta o projeto. Pastor, meu projeto é esse. Então vamos trabalhar. Eu não vou estar com um problema igual o cara lá carregando a chave sozinho, não. No dia da ação social, eu tenho que estar aqui sabendo quanta cesta aqui está sendo distribuída. Eu lá quero saber disso, mano. Eu quero saber de ajudar. O que precisar para ajudar, nós vamos estar contribuindo. Falou alguma coisa para o JB? Você falou? Você precisa trabalhar com confiança. Confiança em quem está exercendo o trabalho. Alguma coisa sobre esse primeiro ponto, segundo ponto aí? Podemos passar para o terceiro? Seguindo os princípios cristãos. O princípio não se muda, amado. O princípio, eles precisam continuar. Como diz aqui, privilégio de caráter. O caráter ganha a ênfase aqui nessa qualificação daqueles diáconos, no exercício da diaconia. Escolhei, pois, homens dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Eu estava analisando esse aqui, olhando para esse. Esse aqui era só para cuidar das mesas, com essas qualificações. Só para cuidar das mesas. Cuidar das mesas no sentido, quando se fala cuidar das mesas, de distribuir. Cuidar daqueles que estavam necessitados. Precisava ter boa reputação. E aqui a palavra reputação, ela tem um significado de testemunho. Do nosso testemunho na sociedade que nós vivemos. Como é que é o nosso testemunho? Ela tem esse sentido. Como de Marte. E quer dizer uma pessoa autêntica, honesta, correta, em que não negocia valores para exercer a função da diaconia. Meu Deus! Vender, negociar valores. Infelizmente, nós vivemos dias muito propícios a isso. As pessoas se venderem, negociar. E isso vem à contramão daquilo que é os princípios determinados pela palavra de Deus. A palavra de Deus não mudou, ela continua a mesma. Então os princípios são os mesmos. Na nossa vida cotidiana. Eu digo, meu Deus, será assim quando estou dentro dessas qualificações aqui? A gente pensa, se eu estou dentro dessas qualificações que é tão exigida aqui pela palavra do Senhor? E Paulo pegou um gancho desse aqui, quando ele fala, porque aqui quando separou esses 6, não tem uma palavra diácono não. Paulo veio falar diácono lá em 1 Timóteo capítulo 3, porque ele veio usar como a diaconia. Mas falando sobre... Tem a mordomia.
que é de servir. A diaconia tem o sentido de servir. Diz, às vezes pensamos que essa exigência era apenas para os dias bíblicos, o que evidentemente é um equívoco. Se para aqueles dias se dedicariam apenas a servir as mesas, isto é, o diácono era exigido boa reputação. Então, o que dizer dos pastores que cuidam de todo o rebanho? Por isso que eu falei, eu só estou enquadrado dentro dessas qualidades aqui, para servir. O quanto que a obra de Deus, ela exige de nós, amado. Por isso que a Bíblia diz, quem é mais dado, é mais cobrado. A responsabilidade é grande. Fardo é pesado. Para não trazer escândalo para a igreja do Senhor. Para não trazer vazão de irmão saindo da igreja por causa do líder. De coisa errada dele. A responsabilidade é grande, irmãos. Que nós exercemos diante da obra do Senhor. A nossa vida, a Bíblia já diz que é uma carta aberta, lida por todos. E o que estão lendo de nós? O que estão dizendo de nós? Não é ibope, não, mano. Para a pessoa saber como é que eu estou. Não, não. A gente tem aquela preocupação. Tem muita gente que diz, fale bem, fale mal, fala de mim. Não. Não é assim, não. Nós servimos a Deus. Não é fale bem, fale mal, não. Fale que traga edificação para a igreja. Que estamos somando no bem-estar do reino de Deus. Exercitando os dons, essas pessoas encarregadas da diaconia da igreja, além da exigência de boa reputação, devia ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Aqui, para defender o evangelho genuíno ortodoxo, era necessário que essas pessoas também fossem cheias do Espírito Santo de sabedoria. E a sabedoria, a Bíblia diz que ela vem do alto. Tiago 1,5 diz, se nós não temos, pedimos que Ele nos dá e não lança rosto. Sabedoria vem de Deus. Conhecimento nós sentamos para aprender, mas a sabedoria vem de Deus. E o que faz o diferencial é a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque se o Espírito Santo não tiver guarido enquanto é guarido, jamais nós vamos exercer o nosso ministério. Diz assim, da mesma forma, é possível uma pessoa exercitar os dons espirituais, contudo não ter sabedoria nenhuma. Uma coisa não é poder funcionar sem a outra. O ideal de Deus é que o cristão viva corretamente, exercitando os dons espirituais com a sabedoria no exercício da diaconia. E às vezes a pessoa se prende só ao conhecimento. Não, que não precisa ser cheio do Espírito Santo, não. Tem coisas que talvez não seja tão necessária. Mas ele precisa ser direcionado por Deus. E para ser direcionado por Deus, precisamos ser cheio do Espírito Santo. Como é que nós vamos ser direcionados por Deus se não formos cheios do Espírito Santo? Só com conhecimento. Conhecimento é importante, mas precisamos ter a graça de Deus nas nossas vidas. Então, esse comentário aqui é muito interessante. Se o ideal de Deus é que o cristão viva corretamente, exercitando os dons espirituais com sabedoria, no exercício do servir. Que a diaconia aqui é do servir. Ou seja, não é a função dele, o cargo, a hierarquia que ele chegou, mas de servir. Não importa se eu sou pastor, mas eu preciso ser servo. Eu preciso exercer a diaconia. No dia a dia. Eu não posso fugir dessa responsabilidade. É exatamente isso que o comentador ele está dizendo. E para nós concluirmos, diz assim: aprendeu nesta lição a importância do servir cristão. A igreja espiritual é também o quê? Social. Devemos nos dedicar tanto ao ministério da oração
e a pregação, como também a assistência ao mais necessitado. A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo. Deus não é glorificado na desgraça de ninguém. Se há um necessitado em nosso meio, e aí devemos considerar os princípios bíblicos ensinados nesta passagem da Escritura para alcançá-lo. Assim a igreja cresce como igreja de Deus e o Senhor é glorificado. Então essa lição, ela é prática. Amém, meus amados?